Muito boa tarde a todos e a todas para mais este evento promovido pela Escola de Servidores da Justiça Federal de São Paulo. É com muita alegria que recebemos aqui um convidado extremamente especial, o professor Kazuo Watanabe. Quero cumprimentar os colegas Bruno Takahashi e especialmente também a doutora Daldice. O doutor Bruno, ele é o coordenador da Central de Conciliação da capital de São Paulo. O Daldice, a minha colega do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e além da desembargadora, já representou o TRF3 lá no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, onde teve uma atuação muito destacada na realização de projetos e programas todos que envolviam conciliação e outros mecanismos de tratamento adequado de conflitos. Então, antes de apresentar o nosso palestrante, eu passo a palavra à doutora Daldice. Por favor, Daldice. Obrigada, Paulo. Obrigada pela acolhida, né? E também por ser o meu colega tão distinto, duplamente, tanto na turma quanto na coordenação dos trabalhos de turma, né? Eu cumprimento o Bruno, né, pelo trabalho que vem sendo feito, né, tirando leite de pedra, né, Bruno, porque numa pandemia, com uma dificuldade, crise para todo lado, crise mesmo financeira, né, as empresas não estão numa situação confortável, né, e vocês realmente aí vêm efetivando uma política que é estabelecida pelo núcleo, que tem um Paulo como digamos assim, o grande líder, né? Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito, e deixa a gente muito feliz, né? Pela eficiência e efetividade do trabalho de vocês, né? Parabéns. Professor Kazuo, ele dispensa realmente qualquer comentário, né? Basta ter a figura dele, já é inspiração. E eu digo que o Paulo mencionou o CNJ. Paulo, todo o trabalho desenvolvido lá tem uma inspiração, né? O carinho, o zelo que o professor trata esse assunto, né? Que ele tem como objetivo de vida, né? Mostrar para as pessoas que o conflito tem várias formas de resolução, né? A gente não pode evitar conflito. Se evitar conflito é ter-se como morto, né? Enquanto a gente estiver vivendo, respirando, o conflito existirá. Até o conflito com a gente mesmo, né? Qual a roupa vai vestir, qual o sapato vai combinar com o quê. Então, isso é um conflito, né? Esse só que a gente resolve sem natural, né? Então, é uma resolução natural, né? A gente vai lá, esse não combina e tal, resolveu. Mas tem aqueles que ele interfere na vida de outro, né? Eu dependo de outra pessoa, né? E às vezes a gente só quer resolver isso na força, né? Impondo uma vontade. Quando a gente pode, com crescimento pessoal, resolver pelo consenso. Porque não é fácil estabelecer um diálogo com outra pessoa, não é fácil para nós que fomos criados que o castigo é a melhor solução para a educação, né? E aí a gente aprende desde criancinha que é o castigo que educa, né? Não é a conversa, né? Não é o diálogo. Então, às vezes, a gente cresce pensando, né, que esse é o único modo de resolver um conflito é pela força, né? E aí transpõe para a vida adulta. E a vida adulta, é claro, vai repercutir no judiciário. E o professor Kazuo tem isso como meta, que é apresentar para a população brasileira que tem várias formas de resolver o conflito, né? E eu com toda a sinceridade do mundo, o professor Kazuo foi minha inspiração para levar, tocar e desenvolver
com os trabalhos de conciliação. Enfim, eu cumprimento a Escola de Servidores, porque está cuidando de um dos pilares, né, professor, que é a capacitação, né? O Paulo cuida da estrutura, né, e está cuidando de outro pilar, que é a capacitação. Então, meus cumprimentos, espero que isso seja uma rotina, né? É como amolar o quê, professor? Amolar o instrumento de trabalho, que é o intelecto, né? O operário amola a foice, a gente amola o intelecto. E nada melhor do que ter a cabeça do professor Cazu de vários anos. Então, professor, seja bem-vindo e obrigada por estar mais uma vez na Justiça Federal, né? Obrigado. Obrigado, Daldice, minha amiga querida. Eu passo a palavra agora para o Dr. Bruno Takahashi, o juiz coordenador da conciliação, e eu quero aqui endossar as palavras da Daldice. Ele coordena a Central de Conciliação, a coorganizadora deste evento, muito bem. O Bruno é um magistrado dedicado a essa matéria, e realmente os números falam por si, tanto que nós recebemos no ano passado, professor, um prêmio do CNJ do maior número de audiências realizadas aqui, graças ao empenho de um grande número de juízes e de servidores, e sob os cuidados e a atenção do Bruno. Fizemos audiências aos milhares, online, por várias ferramentas, por Teams, por WhatsApp, por Cisco, por Skype, por WhatsApp, eu já falei, de todos os meios eletrônicos, e conseguimos manter a quantidade elevada das nossas conciliações do ano passado. Bruno, por favor, a palavra é sua. Boa noite a todas e a todos. Na verdade, eu queria, antes de mais nada, agradecer o apoio do Gabinete da Conciliação, na verdade, e também os servidores, os conciliadores, que são os principais, o principal público dessa palestra. A conciliação, ela não vai sozinha, né? Na verdade, eu agradeço os elogios, mas eu sempre fico um pouco envergonhado, porque eu sei que eles não são para mim, apesar de ter meu nome, eles são para o todo, que é toda essa equipe, e por isso eu agradeço bastante o Dr. Paulo, e antes disso a doutora Daldice, que foi quem confiou em mim pela primeira vez, antes mesmo de me conhecer, quando eu comecei a trabalhar na conciliação aqui na Justiça Federal de São Paulo, e um dos meus guias ou mentores intelectuais sempre foi o professor Cazu. Então, desde aquele momento em que eu tentava convencer o professor Cazu que era possível fazer conciliação na Justiça Federal, ele sempre foi um mentor. A única coisa que eu acho que eu desobedeci ao professor Cazu é que eu continuei insistindo que dava, mesmo quando ele me falou que não dava, né? Mas é só isso, eu tenho muito a agradecer. Muito obrigado, professor, por mais uma vez poder compartilhar o ensinamento do senhor conosco. Muito obrigado, Bruno. É isso mesmo, muita gente trabalhando nesse projeto, os nossos conciliadores aqui presentes, é muito bom ver a dedicação com que eles trabalham e o resultado que se é alcançado graças a esse trabalho, né? Professor Cazu, para mim é uma grande alegria apresentá-lo. Sou seu fã desde os bancos da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, nos anos 80, e sempre foi uma grande alegria conversar, ouvir os seus ensinamentos ao longo dos vários anos. O professor é graduado pela Universidade de São Paulo, tem mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, onde é professor, e eu não ousaria aqui querer ler o seu currículo, porque ele é de todos conhecido, ele é enorme, passaríamos toda a noite aqui fazendo isso, professor. A gente tem, além disso que já foi mencionado pela doutora Daldice, pelo doutor Bruno, muitas realizações que nós sabemos saíram do trabalho do professor Cazu. Basta falar escolhendo um tema, eu vou escolher o que me é muito caro, que é a lei da ação civil do nosso trabalho. Para mim, pessoalmente, digo que foi meu guru, né? Aprendi a gostar do tema, fui fazer depois mestrado nessa área, um tema da ação civil pública, e realmente já tivemos algumas participações do professor Cazu aqui falando a respeito disso. Para mim é uma alegria muito grande. Queria também informar
a todos os que nos assistem que o evento está sendo gravado e transmitido ao vivo no canal da Justiça Federal de São Paulo no YouTube, e dizer que as perguntas e comentários podem ser colocadas no chat no YouTube, né, serão muito bem-vindas e vão ser respondidas aqui pelo professor Kazuo, aqui ainda neste evento, ou posteriormente, se o tempo não for suficiente. Tá? Então, nós vamos também disponibilizar ao longo do evento, no chat do YouTube, um link do formulário de confirmação de presença. Tá? Professor Kazuo, reitero a alegria que nós temos em recebê-lo aqui. Por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Eu agradeço inicialmente as amáveis, generosas palavras do desembargador Paulo Sérgio Domingues, da desembargadora Daldice Santana e do Dr. Bruno Takahashi. Né? São todos amigos meus e eles exageraram demais. São palavras extremamente exageradas. Mas, de qualquer forma, agradeço, né, como manifestação de amizade. Doutor Bruno eu conheci num simpósio que ocorreu em Curitiba. Né? Ele era juiz em Jacarezinho. E ele contou da experiência que estava tendo na área de previdência social, né? Um projeto junto com o juiz titular da comarca, eu não sei se diz comarca ou unidade, sei lá como, lá de Jacarezinho, né? E, posteriormente, fui encontrá-lo num evento onde nós dois fomos premiados, Dr. Bruno e seu colega, pela efetiva organização do setor, né? De organização de um projeto de solução amigável, né? Eu não me lembro bem dos detalhes, mas era ligado ao problema de antecipação de perícia, etc., e é o que propiciava acordos. E aquilo me deixou gravado, porque a impressão que eu tinha de que na Justiça Federal é muito difícil o órgão público federal fazer acordo. Né? Por isso que eu falei para ele que eu não acreditava muito em soluções amigáveis na Justiça Federal. Mas, a desembargadora Daldice, nós conhecemos antes de ela ir para o CNJ, né? Onde cumpriu 2 mandatos e deu um impulso enorme ao setor de conciliação, né? E, diferentemente de outros conselheiros, ela procurou melhorar e consolidar os projetos já existentes, né? Não levou um projeto pessoal para deixar a marca da sua pessoa, mas deixou a consolidação, né, do Sejusc e outros, da audiência prévia, da audiência do Código de Processo Civil, né? E antes disso, nós estivemos juntos em Hamamatsu, junto com o Dr. Bruno também, onde, aliás, inclusive se tentou implementar um projeto de solução de um convênio entre o consulado, quer dizer, havia uma instituição privada japonesa e também uma instituição formada pelos brasileiros que moram em Hamamatsu, mas com apoio do consulado, e havia um convênio nisso. Terminou o mandato, naquela época a presidente era o Dr. Newton de Luca, né, que também esteve conosco, mas acabou não se implementando. Mas hoje eu fiquei sabendo está havendo uma tentativa de fazer entre o Tribunal de Justiça de São Paulo e essa organização formada pelos cidadãos, né,
brasileiros que residem em Hamamatsu, uma espécie de acordo para fazer conciliações online, soluções amigáveis online. Era mais ou menos o projeto que era na área de Justiça Federal. Eu acho que mais tarde é possível se estender isso também para a Justiça Federal, né? Mas quem está cuidando disso é a Valéria Lagrasta, que já fez até um divórcio entre uma residente em Jundiaí e o ex-marido dessa pessoa que mora lá no Japão. E parece que foi homologado o divórcio e foi um sucesso. Eu então gostaria de pontuar tudo isso. E o desembargador Paulo Sérgio, não sei se foi meu aluno da disciplina de Novas Tendências, foi de Novas Tendências, né? Foi uma disciplina que nós... Sim. Ali nós trabalhamos sempre em conjunto, a doutora Ada Pellegrini Grivinov, de saudosa memória, e o professor Cândido Rangel Dinamarco. Nós três criamos essa disciplina, Novas Tendências de Direito Processual. E aí entravam juizados especiais, soluções consensuais, uma série de instituições novas, inclusive que alguns professores não admitiam que fosse matéria de processo civil, né? Hoje, o Departamento de Processo tem uma linha de pesquisa voltada às soluções consensuais, mas houve professores que não aceitavam a inclusão dessa linha de pesquisa, entendendo que não era matéria de processo civil. Era matéria, talvez, de sociologia política, alguma coisa assim. Mas, enfim, Paulo Sérgio, eu agradeço muito por essa oportunidade de poder estar conversando hoje com os mediadores e conciliadores que atuam na Justiça Federal, né? Bom, o que eu gostaria de dizer, o tema que me coube é política pública de tratamento adequado de conflitos, né? Por que foi adotada essa política pública pela Resolução 125 de 2010? Eu gostaria de começar a minha rápida exposição dando origem, explicando qual foi a origem, que pensamentos levaram a essa solução adotada pela Resolução 125. Havia, nessa época ainda, né, o entendimento de que as soluções amigáveis, conciliação, mediação, era uma possibilidade. Quer dizer, o juiz que tivesse vocação para isso poderia organizar o serviço e tentar soluções amigáveis. E havia, efetivamente, na esfera estadual, principalmente, juízes que tinham vocação e que organizavam os setores, o setor de mediação, mas quando ele era promovido, o sucessor não dava continuidade. E havia também um outro aspecto, como não havia uma disciplina, né, que cuidasse de um mínimo de unidade na prestação desse serviço, cada juiz organizava o serviço como achava mais compatível dentro do entendimento dele. Mas nessa época, então, a grande maioria dos juízes entendia que mediação, conciliação e soluções amigáveis não era tarefa do juiz, né? E a função do juiz era julgar a causa, né? Então, o método utilizado pela justiça até essa época era
ou da solução adjudicada por meio de sentença, né? E afirmo, então, que isso criou uma cultura que eu chamo de cultura da sentença, né? E até hoje eu sustento que essa cultura ainda persiste, né? Mesmo após a Resolução 125 e mesmo após o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, privilegiar soluções amigáveis, né? A desembargadora Daldice chegou a constatar, em relação à audiência prévia no processo, na Justiça Estadual, muitos juízes se recusavam a realizar essa audiência prévia de conciliação, entendendo que isso afetava o princípio da celeridade processual, né? E que a Constituição assegurava a todos uma justiça célere, e isso afrontava, alguns até entendiam que era inconstitucional por causa disso, né? Mas se consegue resolver amigavelmente um conflito, né? Ainda que demore 3 meses mais, 6 meses mais, né? Se o conflito é solucionado amigavelmente, não haverá recurso, não haverá execução, né? Então, estaria atendido plenamente o princípio da brevidade, o princípio da duração razoável do processo. Mas, apesar disso, ainda hoje continua uma certa resistência entre os magistrados. Há ainda a cultura da sentença, e a desembargadora Daldice constatou isso nas correções parciais que ela acompanhava e fazia questão de lavrar a ata. Não sei como está hoje o CNJ na relação a esse tipo de fiscalização. Depois a desembargadora vai contar como é que está. Mas, então, a partir dessa constatação de que havia a cultura da sentença e que todos os conflitos independentes eram solucionados da mesma forma, através da sentença, pelo critério da solução adjudicada, né? E aí, o diagnóstico foi de que isso estaria afetando do acesso à justiça, que deveria ser um acesso à ordem jurídica justa e não apenas acesso aos órgãos do tribunal, aos órgãos do Poder Judiciário. E que haveria necessidade de oferecer aos jurisdicionados todos os meios adequados de solução de conflitos, inclusive ou principalmente os consensuais, que seriam a negociação, a conciliação e a mediação, né? E que a resolução 125 afirma isso textualmente, que é direito dos jurisdicionados a oferta, direito à oferta desses serviços pelo Poder Judiciário. E se é o direito dos jurisdicionados, é obrigação do Judiciário organizar esse serviço, né? E aí, a resolução nesse ponto representa a mudança do paradigma, né, da prestação de serviço judiciário, e a partir de então, quer dizer, houve a obrigatoriedade a resolução estabelece a obrigatoriedade de todos os tribunais organizarem esse serviço, ofertarem esse serviço, e para isso não bastaria apenas a criação da unidade de solução amigável de processo, mas era necessário cuidar da qualidade desse serviço, né? E a qualidade do serviço que na realização desse serviço
a resolução adota o critério da convocação de conciliadores e mediadores, mas com a devida e adequada preparação desses auxiliares da justiça. E aí, então, esse é o ponto, né, que este evento diz respeito à capacitação e ao aperfeiçoamento constante dos mediadores e conciliadores, né? Eu tenho a impressão de que o curso objetiva isso. E a resolução afirma esse princípio da qualidade de serviço, que não basta apenas organizar o setor de conciliação e mediação. É necessário que os serviços a serem prestados pelos mediadores e conciliadores tenham efetiva qualidade. A experiência anterior, que está ligada aos juizados especiais de pequenas causas, né, que levaram à constatação de que esse requisito da adequação da formação, adequar na formação e aperfeiçoamento dos mediadores e conciliadores era fundamental para o sucesso dessa política pública, política judiciária, porque na época dos juizados especiais, o princípio era recrutar os mediadores na sociedade, né, mediante um trabalho voluntário, sem remuneração. Mas o que aconteceu? No início, o serviço funcionou bem porque, pela novidade, muitos advogados com experiência, né, aderiram a essa inovação e passaram a prestar serviços, pelo menos ofertando um dia da semana, ou dois, a cada 2 semanas um dia, etc. Mas, com o tempo, perdão, porque eu acabei esquecendo de desligar o celular. Houve um cansaço, né? E os conciliadores que ajudavam os juizados especiais eram estudantes de direito, eram recrutados estudantes dos últimos 2 anos nas faculdades de direito, né, com alguma orientação do professor de processo civil, mas sem nenhuma preparação específica para atuar como conciliador mediador, né? E isso levou trouxe como resultado, né, como resultado uma quantidade menor de acordos, de soluções e de acordos que não eram cumpridos, o que revelava que as intervenções desses auxiliares não estavam adequadas, não tinham qualidade. Então, a Resolução 125 estabeleceu como requisito a prévia capacitação dos mediadores e o seu constante aperfeiçoamento, com reciclagem de cursos, etc., para ofertar aos jurisdicionados um serviço de qualidade, né? Eu tenho a impressão de que a desembargadora da audiência poderá dizer como está esse requisito da qualidade de serviço no Brasil. E nós temos a dimensão estadual aqui no estado de São Paulo, né? E não sei como está na Justiça Federal. Eu acho que pela atuação da desembargadora, do juiz Bruno Takahashi, pelo menos aqui na capital, acho que está indo muito bem, mas eu gostaria de ouvir a respeito. Mas
A importância é esse ponto de que a política pública de tratamento adequado de conflitos, que foi instituída pela Resolução 125, requer, né, essa capacitação adequada e constante aperfeiçoamento dos conciliadores e mediadores, né? Esse é o ponto, o ponto-chave, vamos dizer assim, para o sucesso dessa política pública. E, além disso, eu hoje estou chegando à conclusão de que, aliás, já há algum tempo eu tenho constatado isso, o sucesso dessa política pública depende também da criatividade de cada unidade judiciária, dos juízes procurando fazer a adaptação dessa política pública à peculiaridade, né, da sua unidade judiciária, né? Por exemplo, o projeto que o juiz Bruno e o colega, eu não sei, eu esqueci o nome do seu colega de Jacarezinho, revela isso, quer dizer, estabelecer, por exemplo, uma perícia prévia, etc., para tentar um acordo mais fácil, né? E eu disse ao juiz Bruno que, quando eu estava na Justiça Estadual, no Tribunal de Alçada, que tinha competência em matéria de acidente do trabalho, houve um fato interessante. Havia, quer dizer, a competência do segundo tribunal era predominantemente em matéria, era predominante os processos de acidente de trabalho. Estava o tribunal com um congestionamento de mais de 4.000 apelações represadas, né? E aí o juiz presidente, naquela época, que era o desembargador Braga, ele chegou à conclusão de que poderia-se tentar conversar com o Instituto de Previdência, né, encontrar alguma solução para esses processos represados. A grande maioria desses processos de acidente de trabalho diziam respeito a moléstias profissionais, não a acidentes típicos, mas as doenças profissionais. E em relação às doenças profissionais, dependia muito da comprovação do nexo da causalidade entre o trabalho e o mal apresentado pelo operário, né? E era questão de perícia, mas os peritos, de alguma forma, o Instituto de Previdência não confiava nesses peritos, e a tendência era sempre de apelar, de recorrer. E aí entrou em acordo com a direção da Previdência, né, e chegou-se ao seguinte solução. Em relação àqueles processos represados que diziam respeito a moléstias profissionais, às doenças profissionais, o tribunal converteria todos os recursos em diligência, realizaria uma nova perícia por uma instituição confiável, né, confiável a ambas as partes. E foi escolhido o Fundacentro, né? E a Instituto de Previdência concordou em que, se fosse confirmado o nexo de causalidade dessas perícias, novas perícias, o Instituto pagaria o operário. E se converteu em condições, acho que cerca de 4.000 apelações, né? E o Fundacentro realizou esses exames e a Instituto de Previdência efetivamente pagou todas os operários que tivessem um novo laudo favorável, né? Cumpriu o acordo. Bom, por alguma razão, houve mudança na presidência do Instituto da Previdência Social e, depois desses 4.000 processos, etc., o Instituto, por alguma razão,
passou a não cumprir mais o acordo, quer dizer, disse que faltava recursos, etc., mas de qualquer forma nós percebemos que, havendo uma interlocução política, né, é possível, inclusive, que órgãos públicos aceitem as soluções amigáveis. Eu acho que a solução aí que na Justiça Federal, no setor de conciliação que o juiz Bruno está dirigindo, eu acho que mais ou menos está dentro dessa linha, né? Quer dizer, não são todos os acordos cumpridos. Aliás, todos os processos não acabam com acordo, mas naqueles casos em que há uma interlocução política prévia, né, eu tenho a impressão de que há um sucesso, né, há um índice muito bom de acordo. Eu não sei, eu gostaria de ouvir o juiz Bruno a respeito disso. Enfim, para não me alongar mais, essa política pública supõe a adequada realização desse princípio de que cada conflito de interesse tem uma natureza e o meio adequado para a solução de cada conflito depende do pleno conhecimento da natureza, peculiaridades desses conflitos, né? E se é possível fazer essa interlocução política que eu mencionei, eu acho que há a possibilidade de uma solução amigável com maior êxito. E, para isso, eu acho que é fundamental preparar bem os mediadores e conciliadores, né? O fator de sucesso dessa política judiciária está exatamente na qualidade dos serviços a serem prestados por esses servidores. Em linhas gerais, são os aspectos mais importantes que eu gostaria de destacar. Obrigado, desembargador Paulo Sérgio, desembargadora Daldice, juiz Bruno. Eu gostaria de ouvir os senhores agora. Muito obrigado, professor. Instigantes reflexões aqui, que nos fazem pensar. E já de início, o senhor também colocou perguntas para o doutor Daldice e para o doutor Bruno também. Sobre como está no CNJ, como estão os acordos também aqui na capital e no interior. Acho que passo a palavra, então, primeiro para a doutora Daldice. Também. Obrigada, professor. O senhor é como o professor Calmon de Passos. Toda vez que eu ouço, parece que a matéria é diferente, né? Então, professor Calmon, a forma de abordar é muito clara, elucidativa, né? Parece que eu estou ouvindo a primeira vez o senhor falar, e já ouvi várias vezes. Professor Cazu, eu espero que a gente ajude a fomentar, talvez, uma ideia do alcance que é mediação, né? A gente costuma falar que a gente, na Justiça Federal, só faz conciliação. Eu falei, eu não acredito nisso, porque mediação é muito mais do que levar o acordo, né? Não a última coisa para se pensar em mediação é acordo, né? Eu falo, desistência de processo é mediação quando você previamente entra em contato com o órgão, com o INSS. INSS, essa matéria aqui já foi julgada, está pacificada, já tem um repetitivo, e vamos trabalhar numa desistência desses processos? Então, assim, isso é mediação. Pode resultar em acordo? Pode. Mas ela é muito sutil, ela é muito de trabalhar politicamente, né? E a minha dificuldade, professor, foi uma dificuldade no CNJ, e aí eu queria que o senhor passasse a pensar nisso. Como aferir com justiça, né, o trabalho de um Sejusc ou um trabalho de um NUTEMEC que faz essas articulações. Paulo tem um trabalho enorme, porque eu já estive aí nessa cadeira,
E ela não é ninguém trabalha por número, mas ela não é convertida em número, por exemplo, para uma promoção para o juiz, porque ele fica nesse paradoxo, porque nós temos uma resolução anterior a 125, que é a 106, que diz que será promovido o juiz que mais proferir sentença. Nós teríamos que mudar para o juiz que mais solucionar conflitos. É a mesma coisa, o senhor se lembra do Código de Processo Civil de 73, que falava que o juiz exaure a sua prestação jurisdicional quando entrega a sentença em cartório. Gente, é como se nós existíssemos para produzir sentença e não para pacificar, para solucionar, né? Então, quando a gente pensar em paz, qual é a nossa finalidade, o caminho não é tão importante, a sentença, o acordo não é tão importante. O problema é que a gente, sabe aquela história que, assim, hoje tem pais, é aquilo que eu volto a retornar, tem pai que acredita que não acredita que o diálogo e conversar com o filho, que explicar para o filho por que não pode fazer aquilo, que isso não educa. Então, o castigo, sim, educa. Mas eu acho, educa, sim, mas qual é a relação que essa criança tem com ela mesma para solucionar os conflitos dela? Ela só vai entender que é batendo que se resolve, né? Então, a gente precisa, eu espero que na jornada, professor, que venham esses questionamentos, que os juízes, não é, que a gente debata isso, que parece que a gente não vai poder, né? Mas eu fico muito inquieta com a forma de apurar o CNJ, com a forma de apurar o trabalho dessa política de meios consensuais, né? Se não houver acordo, não é computado. E a mediação tem uma filosofia diferente. E a questão, professor, por exemplo, é mediação quando você propõe ao INSS que ele vai contestar em 10 dias e não em 15, nem 30, nem 40, porque é um negócio processual. E isso é uma redução é uma abreviação, talvez, de uma demanda longa, de um desgaste, porque, veja só, eu sempre falo, se as partes já ajustaram quanto ao procedimento, para chegar ao mérito é um passo, porque eles já têm digamos assim, uma restauração de relacionamento, né? E isso não é computado, isso não é visto, né? O que não é visto não é aferível. Não é aferível, os juízes são desestimulados, né? Então, assim, eu queria ouvi-lo, né, a respeito dessa questão e com relação também, professor, se a gente não poderia trabalhar com a mitigação das metas. As metas são cruéis. Você tem que julgar mais processos do que entra. Então, fica o juiz louco para julgar. Não teria que dizer assim, olha, tais conflitos nós vamos separar, tais conflitos indígenas. Não dá para resolver de um dia para outro. Paulo é testemunha que eu acho que vão... Não sei, Paulo, desculpa, eu não sei nem se eu estou antecipando alguma coisa, mas eles vão homologar alguma coisa, algum conflito, professor, que nem tem processo, mas o setor, o núcleo aí, fez uma intervenção prévia, não tem processo, o trabalho do Paulo é zero, entendeu? Então, quer dizer, desculpa, Paulo, estou falando zero sob o ponto de vista do CNJ, né? E Bruna, aí, eu saí de lá, gente, mas eu não conseguia mudar isso, tá? Então, o CNJ tem muitos méritos, até parece que não tem. Tem. Então, é um ponto, e o fato de ser bom não significa que precisa de aperfeiçoamento. Essa aqui é uma questão que precisa de aperfeiçoamento. Não está errado já colocar como uma pontuação, tá ok, é perfeito. Mas agora a gente viu que precisa melhorar.
porque a política precisa se desenvolver. Não é isso? Então, isso é um dos aspectos. E depois, se o senhor puder, dar uma pinceladazinha de como o Japão trata quando, assim, eu acho que, eu não sei bem se é isso, propõe-se o acordo ou promove a reunião entre as partes, e aquele que não faz o acordo, ao final é condenado, tem alguma consequência? Entendeu? Eu acho que se o senhor puder falar, se não puder, eu também eu nem sei precisar, não é nenhuma pergunta, não é nada, mas é uma curiosidade de um país que tem 80% dos seus processos resolvidos por acordo, né? Então, e a gente não tem 12%, 15% de processo resolvido por acordo, né? Então, eu agradeço demais aí, mas é bom a gente pensar em sugestões que possa, não hoje, mas que a gente inquieta as pessoas, cria um desconforto para os órgãos ou para o Poder Judiciário, para ele reavaliar como que ele quer o juiz. Ele não pode querer um juiz que preste, que ao mesmo tempo corra e ao mesmo tempo fique parado. Assim, parado que eu estou dizendo assim, tentando, né, compor as partes. Né? É isso. Bom, em relação aos juízes japoneses, a pergunta sobre o Japão, o Bruno vai responder, porque ele passou 2 anos estudando no Japão sobre... Ele pode dizer o que acontece. Eu tenho uma suspeita, agora, ele tem um conhecimento efetivo. Né? Agora, em relação a esse problema do critério de aferição do mérito do juiz, estou plenamente de acordo. Eu acho que na jornada, vamos ver se aprovamos um enunciado. Vamos preparar um enunciado? Vamos. Tem que mandar um enunciado. O Bruno pode se encarregar disso. O enunciado não pode assinar, não pode dizer o nome, mas a gente fica sabendo quem é que apresentou. Mas esse enunciado vai ser importante. Né? Eu não sei se tem que ver os enunciados da jornada, a primeira jornada, se não constou alguma coisa. E se constou, vamos aperfeiçoar. Eu acho que não constou porque a gente estava no momento de implantação. Agora a gente está de amadurecimento. Eu vejo agora, parece que mais maduro para a gente... Então, vamos eu acredito, eu não me lembro, mas o Bruno depois pode rememorar aí, eu não sei. Agora, em relação a... Eu gostaria de só contar rapidamente. Outro dia... Eu falei do Calmon de Passos, né? numa comissão que estava estudando processos coletivos. Eu até vou dar uma notícia para o desembargador Paulo Sérgio a respeito. Aí eu contei que eu trabalhei com Calmon de Passos numa comissão de revisão do Código de Processo Civil em 85. O ministro Fernando Lira, ministro de Justiça, que foi indicado por Tancredo Neves, antes do falecimento, né? E nós fomos nomeados para rever o código. Éramos 5. Estava o Calmon de Passos, e o Calmon eu o conhecia. Mas ele era uma figura notável. Né? Às vezes a gente propunha uma solução, por exemplo, antecipação de tutela. Ele dizia, para juiz baiano, não. O juiz baiano, eu não acredito. Eu falei, então, vamos colocar uma norma. Quer dizer, exceptuando o estado da Bahia, fica adotada a antecipação de tutela nos demais estados. Aí ele dava risada, mas no dia seguinte ele vinha, caso aquilo que você propôs é isso. Ele apresentava a proposta. Né? Agora, ele não aceitava a conciliação. Eu propunha conciliação prévia, etc. E aí ele, mas no fim acabou aceitando, né, com critério. Ele, nos comentários ao Código de Processo Civil, ele conta esse fato,
inclusive citando o meu nome, dizendo que era muito adepto da conciliação e que ele não acreditava. Mas que tem uma passagem interessante, depois eu vou lhe passar o texto. Passa, professor. Mas ele era isso mesmo. Ele era uma explosão, mas ao mesmo tempo muito humano. Muito meigo também. Muito humano. Mas nós fomos assistir, antes da criação do Juizado de Pequenas Causas, nós fomos ao Rio Grande do Sul assistir à experiência lá dos juízes gaúchos. Estava a Ada Pellegrino Grinovo, Calmon e mais alguém. E assistimos uma sessão de conciliação, né? Era mais conciliação, mas o juizado era mais de arbitragem. E depois da sessão eu perguntei, o que você achou, Calmon? Não acredito. Ele assistiu à sessão, que foi exitosa, e depois ele dizia que não acreditava. Era fantástico isso. Mas, doutor Paulo Sérgio, soube que há 2 projetos de revisão, né, da ação civil pública, a Lei da Ação Civil Pública. Um apresentado pelo próprio CNJ, uma comissão do CNJ, e um outro projeto apresentado pelo deputado Paulo Teixeira. Formamos lá no Instituto de Direito Processual uma comissão, eu até acabei coordenando essa comissão, né? Participaram 25 processualistas de todo o Brasil e apresentamos um substitutivo que já já foi recebido oficialmente. E se puder, eu passaria, vamos dizer, o senhor conhece já esse texto ou não? Professor, o texto como está, eu não conheço, não. Né? Eu lembro da comissão, dos trabalhos, mas o texto como está agora, eu não lembro, não. Esse eu lhe passo. Nós estamos dando um avanço grande, inclusive regulando o processo estrutural. A notícia é excelente, fico muito feliz, professor. Eu acho que vale a pena a gente discutir, porque o projeto da CNJ era um retrocesso muito grande em relação a acesso, principalmente por parte de associações, né? Mas, enfim, para não desviar muito do assunto, vamos voltar. Mas isso é muito importante. Eu acho que isso é fundamental para nós termos um processo menos maluco, porque quando a gente conta por aí que a gente tem centenas de milhares de ações idênticas, ninguém acredita, né? Realmente. Pois é. Professor, eu queria, vou passar daqui a pouco então a palavra para o doutor Bruno. Antes eu só queria contar aqui como a gente tem mais de 100 pessoas aqui assistindo a todos nós no momento. Temos vários servidores, juízes, conciliadores. Vou mencionar alguns que conheço de longa data, né? O doutor Otávio Porte, os juízes Otávio Porte, que é presidente da JUFESP, doutor Emerson, doutora Juliana, procuradora regional da República, doutora Geisa Rodrigues, também está aqui, vários servidores que conheço. Eu quero cumprimentar a todos na pessoa do Christian e da Érica, e os conciliadores, cumprimentar na pessoa do João Favre, que conheço desde a época que era advogado na Caixa, há muitos anos, participamos de várias semanas de conciliação, há muitos e muitos anos, né? Certo. Meu caro Bruno, por favor. Obrigado, professor Caso. Doutor Paulo, professor Caso. Eu também acho que eu não sei a resposta do direito japonês, professor. São várias leis de conciliação, de mediação, e uma delas acredito que sim, que existe como se fosse uma sugestão do conciliador, né? Que é interessante que lá eles confundem às vezes a conciliação com a arbitragem, uma coisa que a gente não imagina que seja possível essa confusão. Mas nesse caso o conciliador faz uma espécie de sugestão, que seria como se fosse, digamos, uma sentença não impositiva, não coercitiva, e aí seria uma sugestão de acordo. Se as partes não entram nesse acordo, mas depois acaba que a condenação efetiva seja próxima, eu acho que tem alguma compensação, alguma multa, mas eu não estou certo, eu não vou arriscar nessa resposta. Eu vou preferir as outras perguntas, né? E, na verdade, que são esses questionamentos do senhor sobre acordos e conciliações. Eu acho que dá para falar que a gente conseguiu, com o apoio do Gabinete da Conciliação, o esforço do Dr. Paulo, que entende mais de tecnologia informática daqui
talvez do nosso tribunal todo, a gente conseguiu transformar tudo que era presencial e virtual. Hoje a Central de Conciliação conseguiu que todas as pautas que a gente fazia presencialmente virassem virtual. Claro que com as adaptações necessárias em cada tipo de pauta. Então, se a pessoa tem mais dificuldade de acesso, por exemplo, à internet, a gente privilegia o uso do WhatsApp, em vez de usar essa plataforma Teams, que é um pouco mais pesada. E assim por diante, mas acho que esse foi um trabalho de mudança de plataforma. Claro que com essa mudança a gente teve algumas perdas, porque tem gente que não tem acesso mesmo à internet. A questão da acessibilidade digital é parecida com o acesso à justiça, né? A gente também precisa provocar esse acesso digital, a gente não tem que pensar como uma questão relevante. Só para ficar em dados, isso fez com que, na última semana nacional de conciliação, a gente conseguisse mais de 1.500 acordos, superando o que a gente havia conseguido no ano anterior, durante a Semana Nacional da Central de Conciliação só de São Paulo. Mas, enfim, eu agradeço pelas indagações da professora. Eu também, assim como a doutora Daldice, acho que sempre, como eu já comentei com o senhor, uma vez eu estava estudando um doutrinador japonês, e ele falava que a gente tem que ler os textos dos professores japoneses várias vezes, porque a gente acha que tem coisa repetida, mas sempre tem alguma coisa lá que é novidade. Então, é o que eu vejo quando eu vejo as palestras do senhor, quando eu leio os textos do senhor. A gente tem que ficar ouvindo e lendo várias vezes, porque sempre tem alguma novidade que nos ajuda muito aqui no nosso dia a dia, na implementação da política. Então, eu tenho mais a agradecer tanto pelas indagações e pela palestra do senhor. Eu vi que já tem perguntas aqui, então eu vou passar a palavra ao Dr. Paulo novamente. Muito bem. Bom, professor, temos algumas perguntas aqui, sim. Interessante que uma delas vai no sentido de algo que falamos há pouco sobre as recentes decisões extinguindo o processo porque a parte não buscou os meios extrajudiciais e como isso é visto, né? Você comentava sobre o projeto de que institui a obrigatoriedade dessa tentativa prévia de conciliação, né? Se eu pudesse falar um pouquinho a respeito, por gentileza. Eu tenho entendido que realmente não pode haver um acesso ilimitado, né? Mas sem nenhuma tentativa de algum contato. Eu não digo que seja que tente uma mediação ou conciliação, né? Com todos os aparatos, né? Uma sessão de conciliação, sessão de mediação. Mas eu acho que nós temos que analisar bem o que ocorre na realidade. A experiência pessoal da gente indica o seguinte, que existe, por lei, essa obrigatoriedade de as empresas, né, de certo porte terem um serviço de assistência ao consumidor, o SAC, né? Agora, a gente sabe que, dependendo da empresa, o SAC é para inglês ver, quer dizer, é difícil a gente conseguir um encaminhamento de uma reclamação, né? Quantas vezes a gente não fica pendurado num telefone, né? Porque começam a mandar de um número para outro, no fim a linha acaba caindo, etc. Então, se o consumidor, por exemplo, tenta uma reclamação no SAC, ele não é bem atendido, e eu acho que está configurado o interesse de agir, né? Agora, uma coisa é a caracterização do interesse de agir, outra coisa é uma tentativa de solução amigável. São as coisas distintas. Mesmo tendo interesse de agir já caracterizado, a tentativa de solução amigável, eu acho que é uma medida que nós temos que pensar em adotar. É exatamente essa ideia que está no artigo, qual é o número? 334? Da fala da primeira audiência de conciliação. O primeiro ato a ser praticado no processo civil é uma tentativa de conciliação. Quer dizer, mesmo existindo o interesse de agir, há essa tentativa.
de conciliação. Agora, o que eles estão tentando fazer é obrigar, principalmente o consumidor, a acessar plataformas, né, governamentais e também privadas antes de entrar na justiça. Né? Por exemplo, a plataforma consumidor.gov, né? E dizem está sendo um sucesso, né? Então poderia obrigar o consumidor a previamente acessar essa plataforma antes de entrar em juízo. Eu dei até um parecer dizendo que se o juiz constatar que o consumidor não tentou nem reclamar, eu acho que ele pode sustar o processo por uns 30 dias e encaminhar para a plataforma existente, por exemplo, consumidor.gov. E se não houver acordo, então prossegue. Se fizer o acordo, extingue-se. Isso, quer dizer, é uma solução intermediária, quer dizer, inexistência de interesse de agir e a tentativa de conciliação, conjugando as duas coisas, né? Mas há muitas situações que a gente tem que na prática existe. Como já disse anteriormente, há muitas empresas, né, que investem naquela teoria, né, de que vale mais enfrentar as reclamações individuais, embora seja em grande quantidade, do que fazer um investimento para melhorar o serviço. Então, a gente percebe que alguns serviços públicos, né, principalmente os privatizados, não têm qualidade, né? O princípio da universalização, quer dizer, por exemplo, o serviço de telefonia, todo mundo tem telefone, mas a gente sabe que em algumas áreas não há uma espécie de sombra, não há sinal, não há possibilidade de acessar, né? E as reclamações em relação à internet, por exemplo, eu mesmo sinto frequentemente, né, não ter sinal aqui em casa, aqui no apartamento, né? Então a gente percebe que há falta de investimento. Então, se existe esse problema, né, eu acho que nós não podemos igualar todas as reclamações, né, dizendo que não há interesse de agir. Eu acho que permitir o acesso e talvez se o juiz constatar que a parte não conseguiu, e suspender o processo e tentar uma solução amigável. Eu acho que essa é a solução adequada do que indeferir por falta de interesse de agir. E há esse projeto de lei que é a escola do direito econômico, né? Da economia influenciando, que procura privilegiar mais o investimento econômico do que a cidadania, o exercício da cidadania, né? Então, eu não igualaria os problemas existentes nessa área, quer dizer, encontrar uma só solução. Quer dizer, eu acho que há multiplicidade de situações que nós temos que analisar, mas, em princípio, eu permitiria o acesso e o juiz dar continuidade ao processo ou não, ele pode verificar se houve ou não uma tentativa de solução amigável. E aí, se não houver, então encaminha para a plataforma, etc. Né? Obrigado, professor. Temos uma pergunta aqui de uma pessoa que o senhor conhece, Oswaldo Canela Júnior. Opa! Pergunta ao senhor... É do Paraná? Qual a sua atual visão sobre o conflito no processo civil, a sua cindibilidade e outras questões que entender pertinentes? Sobre a sua... Eu não sobre entendi. O conflito no processo civil, a sua cindibilidade e outras questões que entender pertinentes. Cindibilidade, eu gostaria que me explicasse em que cindibilidade, em que sentido que der. Não sei.
Hein? Bom, eu acho, professora, que quer dizer a repartição do conflito, a separação, em vez de até que ponto se trata o conflito como um todo, até que ponto o processo civil ele recorta o conflito na hora de tratar, é mais ou menos isso. Não sei se parece que é nesse sentido. Não, doutor Oswaldo, ele poderia me explicar melhor. Ele é um grande especialista em organização judiciária e fez mesmo. Pós-doutorado, inclusive comigo lá na faculdade. Entende? Então, professor. Então, às vezes ele usa termo técnico que eu não alcanço. Quer dizer, eu não fiz o pós-doutorado ainda. Mas eu posso, doutor Oswaldo, se quiser me mandar uma mensagem pelo WhatsApp, então aí eu repasso para o professor Cazu. Não sei se eu consigo explicar direito a pergunta. Eu não entendi a cindibilidade isso. Bom, mas o que está acontecendo, por exemplo, nesse substitutivo que a comissão lá do Instituto Brasileiro de Direito Processual apresentou, nós renovamos a proposta de conversão da ação individual em coletiva. Quando há multiplicidade, a repetição de demandas individuais sobre uma mesma tese jurídica, afetando o princípio da isonomia e também a segurança jurídica, né? Aí há a possibilidade de o juiz converter a ação individual ou as ações individuais em ação coletiva. No projeto, no Código de 2015, foi aprovada essa conversão, o Instituto da Conversão, mas houve veto, né, e acabou não emplacando essa sugestão. E nesse projeto foi renovado, né? Essa foi renovada a sugestão, inclusive com ampliação, inclusive abrangendo interesses individuais homogêneos, né? Que não, eu acho que o Instituto de Resolução de Demandas Repetitivas serve para uma finalidade, é mais divergência em relação à tese jurídica. As ações coletivas, né, se destinam a não só unificar a interpretação de matéria jurídica, mas a solucionar o próprio conflito, muitos conflitos de uma forma que são idênticos e são solucionados vários conflitos na totalidade, não apenas em relação à tese jurídica, mas a relação ao próprio a substância, né? A parte do direito material também. Então, eu acho que a coexistência do Instituto de Resolução de Demandas Repetitivas com esse Instituto da Conversão individual em coletiva, a coexistência vem melhorar, eu acho que o nosso sistema de direito processual. Professor, queria lhe indagar se o senhor gostou da decisão do Supremo que deu por inconstitucional a limitação territorial das decisões proferidas nas ações civis públicas, e se o senhor acha que isso vai facilitar agora até mesmo a aprovação de mecanismos que venham ampliar a utilização das ações civis públicas e até mesmo a utilização de conciliação nessas ações. Eu gostei, houve uma luta, nós participamos dessa luta, né, no sentido que o Supremo declarasse a inconstitucionalidade, porque se declarasse constitucional aquela alteração do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, ações coletivas estariam praticamente destruídas, né? Mas um placar muito expressivo de 7-1, 7-2, eu não sei se eram dois votos contra, né? Só que no voto do ministro Gilmar Mendes, ele deixou uma cunhazinha, né,
que ele sustenta que nas ações, nas demandas, nos interesses individuais homogêneos, né, a solução ainda, acho que ele dá exemplo de um fato que teria, o fato que ocorreria numa comarca lá de Mato Grosso, onde eu acho que ele é originário de Mato Grosso, né? Ele cita e dá a entender que futuramente ele pode, em relação a ações individuais homogêneas, ele aplicar o artigo 16, né? Me deu essa impressão. O voto é divergente, o voto, ele concordou com a maioria, mas há uma cunhazinha que ele colocou que eu acho que ele pode voltar a discutir isso, rediscutir isso. Mas foi uma vitória fantástica. Sim, esse artigo ele surgiu por conversão de uma medida provisória, né, em 1997. Foi. Na época em que o ministro Gilmar ele era advogado-geral da União, quer dizer, ele que propôs isso. Talvez ele não tenha gostado da decisão final, por causa disso, não sei. Eu disse uma coisa que eu acho que é sugestão dele. Naquela época foi a época das privatizações, né? Privatizações, exatamente, né? Mas não era a solução, que bastava, eu acho que estabelecer o princípio da prevenção. Um juiz só conhece, né? Eu acho que o problema não era de coisa julgada, era muito mais de estabelecer competências para julgar a causa. De fato, de fato. Doutor Bruno? Acho que o Bruno está levantando a mão. Sim, agora, na verdade, eu estou levantando a mão para esclarecer a pergunta do Dr. Oswaldo, que ele me escreveu aqui. Vou tentar explicar novamente. É uma coisa que eu já vinha também conversando com ele. É mais ou menos o seguinte: quando a gente vai falar de uma decisão adjudicada, processual, a gente já tem uma lide. O conflito, então, ele já está cindido, né? Ele já está mais restrito quando ele vai para lá. Como que o senhor vê que deve ser o tratamento do conflito de uma forma mais ampla e o que os meios consensuais podem ajudar nisso? Se eles não poderiam tratar de uma forma maior o conflito, mais ampla. E aí, talvez, isso não é da pergunta dele, mas faço inferência, talvez o pré-processual, como a gente usa hoje, é muito mais uma lide antecipada. A gente não deixa de tratar o conflito menor. Mas será que a gente não tem uma potencialidade de ampliar o conflito no tratamento pré-processual? E acho que é isso que envolve cingibilidade do conflito. Não sei o que o senhor acha. Não sei como faria no pré-processual, né? Por exemplo, eu acho que, se eu entendi bem o problema, por exemplo, no caso da tarifa de assinatura telefônica, por exemplo, né? Houve milhares, até mais de 1 milhão de demandas individuais, né? Tarifa telefônica, né? Eu sustentei naquela oportunidade, eu dei até um parecer a respeito, que se tratava de ações pseudo-individuais. Pseudo-individuais no sentido de que aquele conflito não podia ser individualizado porque todos os assinantes, né, mereciam um tratamento igual. E como a tarifa telefônica, a cesta de componentes de uma tarifa telefônica depende da agência, da Anatel, a agência Anatel não, a agência governamental, né? A agência governamental é que diz que componentes, né, podem integrar uma tarifa telefônica. Então, tarifa telefônica, por exemplo, de assinatura telefônica, pulsos, enfim, vários outros componentes, e as companhias telefônicas não têm autonomia para estabelecer critério diferente, para estabelecer a tarifa total da assinatura telefônica, da tarifa de telefone. A assinatura telefônica é uma remuneração que mesmo o assinante não utilizando, né, ele tem à sua disposição
aquela possibilidade de usar a qualquer momento aquela linha, fazer até ligação internacional. E para oferecer essa disponibilidade, há um custo. E a agência governamental disse, então, em razão da disponibilidade, pode cobrar tanto de tarifa de assinatura telefônica. Isso igual para todos os assinantes. Então, não havia possibilidade de o judiciário dizer, uma vara dizer que aquela tarifa não é ilegal, né? Não pode ser cobrado porque não corresponde à efetiva prestação de serviço, e o outro juiz dizer que não, que pela disponibilidade, a oferta de serviço, então, a prestação, a um serviço correspondente. Então, nesse tipo, onde um terceiro intervém para regular, eu acho que não há possibilidade de você fragmentar o conflito em demandas individuais. Quer dizer, tem que ser uma demanda coletiva para solucionar de forma isonômica para todos que têm a mesma situação, né? Possibilitar a fragmentação é quebrar o princípio da isonomia de tratamento, né? E por isso, o meu entendimento é de que se tratava de uma demanda, de demandas pseudo-individuais, pseudo no sentido de que não podiam ter sido admitidas, né? Acho que talvez essa linha... Desculpa, diga. A pergunta seria mais ou menos a seguinte: mas a gente não poderia chamar para uma mediação a agência reguladora? Porque me parece que, dentro da teoria do senhor, um problema jurídico é atendido pelo setor de cidadania. Conflito, certo, quando ele é judicializado, ele é atendido pelo processual. Mas o pré-processual não poderia tratar de uma coisa que já não é um problema da pessoa, mas é um tema que o judiciário sabe que vai enfrentar no futuro e pode atuar preventivamente, de forma mais ativa, para regular a questão como um todo? Acho que aí está... Eu acho que eu já entendi, eu acho que sim. Mas aí eu acho que eu coloco isso em relação ao tratamento dos conflitos. Eu vejo duas perspectivas: a perspectiva micro, que é a solução dos conflitos individuais, e a perspectiva macro, que é o tratamento global, né? No tratamento dos conflitos na visão macro, eu acho que o judiciário tem que adotar tem que ser proativo, quer dizer, organizar soluções de uma forma adequada. Por exemplo, convocar a agência governamental para ver se é possível solucionar isso de uma forma global, para todos os assinantes, né? Mas eu concordo nessa visão. Mas se a Anatel ou qualquer agência governamental não concorda com a solução, quer dizer, aí tem que ser uma solução judicializada, né? Mas eu acho que essa proatividade do judiciário em solucionar esse tipo de conflito mais abrangente, eu acho que é uma solução extremamente benéfica. Eu acho que o judiciário tem que partir para esse tipo de interlocução política, né? Se é essa... Não sei se eu dei a resposta adequada, mas se eu entendi esse problema dessa forma, eu acho que... Eu concordo que para evitar a cisão de uma macro, quer dizer, conflito, né? E, às vezes, eu acho que o judiciário tem que adotar essas soluções proativas, né? Professor, o João Favre indaga se o Supremo Tribunal Federal ele poderia ou deveria procurar fazer uma conciliação, uma tentativa de conciliação antes de decidir os temas de repercussão geral. Eu acho que hoje o Supremo já está fazendo esse tipo, porque alguns ministros estão adotando essa solução, né? E, inclusive, hoje, quando eu estive na Paraíba agora, no evento que eu tive hoje à tarde,
o ministro Aires Brito estava participando desse evento. Ele falou, inclusive, que o presidente Supremo criou uma comissão para solucionar, uma solução para conciliar, né, ou mediar alguns conflitos. E tenho a impressão até que a ministra aposentada, Ellen Grace, foi nomeada para solucionar um tipo de conflito. Eu não me lembro qual é o caso, mas eu acho que o Supremo tem adotado esse tipo. Nesse projeto da Lei de Ação Civil Pública, do substitutivo que nós apresentamos, nós mencionamos essa possibilidade de o juiz não somente ampliarmos a cognição dele através de audiências públicas, como também através de diálogos com as partes. Não com as próprias partes, diálogo com as partes e as pessoas que sofreriam alguma influência. Por exemplo, na modificação de uma política pública, antes de o juiz mandar citar a parte contrária, poderá marcar audiência, né, para ouvir pessoalmente, por exemplo, vamos supor, fornecimento de remédio, né? Ouvir a razão por que não está sendo fornecido aquele remédio, qual é a política pública existente no sentido de ampliar ou restringir a lista como chama, a lista de remédios que o governo, o SUS, né? O SUS tem uma política de fornecimento gratuito de remédios. E, às vezes, há pleitos no sentido de inclusão de um remédio que não está nessa lista e que é de interesse, talvez, não só daquele reclamante, mas de uma coletividade mais ampla, né? Nós vimos, inclusive, com o produto derivado da maconha, por exemplo, né, aquilo foi sendo ampliado, e, no fim, se adotou uma solução já. Então, esse tipo de interlocução política, eu acho que o judiciário todo deve fazer, e também o Supremo. O Supremo, acho que tem feito muito audiências públicas. Professor, diga. quando o senhor quando veio a pergunta aí do João em relação a possibilidade de abrir esse diálogo, né, buscando a mediação, eu justamente pensei na audiência pública dentro daquele conceito mais amplo de buscar um restabelecimento de relação, mas nesse caso não é exatamente um restabelecimento, mas uma coleta de informação mais ampla, até mesmo para as partes ouvindo, escutando as razões das outras, entender melhor a solução que até a solução adjudicada, que não exatamente a solução de acordo, pode resultar em acordo, como resultou em acordo o acordo da poupança, né? Eu me lembro que na época, quando saiu, um colega conselheiro do CNJ, muito brincalhão, ele disse, mas Dal, como pode a Corte Suprema fazer um acordo, né? Mas eu falei assim, olha, o maior exemplo, né, de que a gente busca a solução, né? Não a imposição. Depois de tantos anos se discutindo uma questão patrimonial, então, nada mais normal do que buscar um consenso, né? um pagamento mais rápido para reparar, entre aspas, esse atraso que foi. Então, na realidade, eu vejo como direito a chance de, né? Não é? E eu vou aproveitar, não sei se eu vou ter mais uma oportunidade de fala, eu vou aqui saudar o doutor João, que ele foi advogado da Caixa, assim parceiríssimo, não parceiro como advogado, mas parceiro como gente, né? Porque ele sempre tinha, quando não tinha, assim, a gente queria construir uma solução que não tinha um padrão, ele era a pessoa que a gente elegia para, vamos sentar, vamos construir. Por exemplo, cancelamento de hipoteca, que foi ele a ideia, nós sentamos, então eu dou até o nome.
E a doutora Geisa, que eu sei que ela parece que não saiu desse ambiente de conciliação, e ela tem ela teve uma presença de espírito, né, numa conciliação da invasão da Minha Casa Minha Vida, que quando os seguranças do PCC disse que ia sair, quebrar tudo e fechar as marginais, ao invés dela expandir o conflito, ela disse que podia sair, podia quebrar tudo, mas não podia, a gente só queria que não quebrasse as pessoas. Então, é um aprendizado, né? Porque ela estava ali, pelo menos no meu período, ela estava começando ali, e ela incorporou, professor Cazu, ela é procuradora da República, incorporou aos métodos de solução consensual com uma naturalidade que parecia até que já tinha século trilhando por esse caminho. E, pelo que eu sei, ainda está até hoje. E o doutor Oswaldo, que a gente capturou, né? Porque ele é um processualista e é um estudioso da organização, né? Da gestão de processos, né? Muito teórico, mas que está se transformando num verdadeiro adepto dos meios consensuais, numa facilidade incrível. Enfim, é isso, são as pessoas que, como sempre, né, Paulo, está aí, independentemente do horário ou mesmo das pessoas, claro que com o professor Cazu, né, mesmo até no chuveiro a gente tem que ficar ouvindo, né, professor Cazu? Então, porque agora já está na hora do jantar. Então, Paulo, obrigada. Eu vou aproveitar para agradecer o professor Cazu, que continue amando a Justiça Federal, professor Cazu, e cumprimentar o Paulo por tudo que vem fazendo, e o Bruno, tudo que vem executando, né, Bruno? Obrigada. O Bruno, quando saiu o livro do Bruno, né, e nós vamos fazer um seminário, doutor Paulo Sérgio, ele tem uma tese extremamente importante sobre o tratamento dos conflitos. Né? Opa, excelente. Vamos mesmo, vamos mesmo. Muito bem. Professor, queríamos agradecer a sua presença, que já tomamos muito tempo aqui do senhor, e isso nos atende com aquela gentileza, disponibilidade de sempre. Ouvi-lo é sempre uma grande alegria. Temos aqui um monte de elogios aqui feitos no chat no YouTube. Vou mencionar apenas aqui José Márcio, a Geisa, a Valéria, a Betina, Marcelo, Paulo, Marília, o João, Lia, Mariana, Jane, Patrícia, Lúcia, Giovana, Bia, Andréas, dentre outros. Uma série de outros elogios aqui, agradecimentos pela exposição que o senhor trouxe para nós, Marília, Nivaldo, e para nós, então, é uma grande alegria tê-lo conosco aqui, tá? Estamos aqui sempre à disposição, espero que o senhor continue tendo sucesso nessas empreitadas que o senhor acaba abraçando, porque elas sempre nos trazem bons resultados como jurisdicionados, como operadores do direito. O senhor sempre tem uma visão que é muito à frente do seu tempo, desde que eu o conheci na faculdade e não entendia bem isso ainda. Mas a gente vê hoje como realmente algumas pessoas, elas são visionárias, elas têm assim uma mentalidade que é a que faz a gente se encaminhar para o futuro, né? É bom ver que o senhor tem esse espírito e é um exemplo para as pessoas que estão aqui e tem esse mesmo espírito também, que é o espírito de pensar no outro, que é de dedicar o seu tempo e a sua atenção para o bem do próximo, né? Que é o que tem os nossos conciliadores, nossos servidores, nossos juízes aqui. Então, professor, muitíssimo obrigado mais uma vez. Gostaria de agradecer em nome aqui da escola, dos servidores da SECOM de São Paulo. E, então, com isso, acho que damos por encerrado o evento. Né? Eu que agradeço. Sempre que eu participo do evento aí da Justiça Federal, eu aprendo bastante. Não só aprendi que a Justiça Federal faz conciliações, mas eu aprendi muitas outras coisas.
Mas eu agradeço essa oportunidade e pelas generosas palavras a meu respeito. Muito obrigado. Muito bem. Então, Obrigado. até a próxima, né? Até breve, se Deus quiser. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite.